Fala pessoal, mais uma vez inscritos nesse canal, Luiz Paulo, o conhecimento proibido. Sejam todos bem-vindos e hoje mais uma vez o quadro Na Conversa. Junto de nós aqui, pilotando essa nave nos bastidores, meu amigo do canal Sociedade Universal, Matheus Wicker. Pessoal. Também estamos aqui acompanhado na presença ilustre do Thales do canal O Descobridor. E aí, rapaziada, beleza? E hoje vamos desenvolver algo interessante aqui, né? Que é a antropologia gnóstica. Para você que nunca ouviu falar do assunto, né? Antropologia, fique até o final para você entender esse processo do desencadear da camada de cebola, né? Que a gente tem falado, a camada espiritual, com suas diversas classes. Você às vezes quer falar para alguém que ainda desconhece que você despertou, né? E essa pessoa provavelmente não entende o que você está falando. Parece que você está falando grego, né? Você fala, fala e as pessoas não conseguem discernir o que você fala. Por quê? Você vai entender que esse processo é um processo de programação. Então, vamos falar de três tipos de níveis, né? De almas que vagam pela Terra, né? Pela vida, pela roda de Sansara, a famosa Matrix. E já de imediato não esquece de deixar o seu like e compartilhar Aí, vamos com o deixar o máximo de joinha. pessoas o possível. Fala, Matheus. Vamos deixar o joinha aí pra tá ajudando, hein? Trazer mais conteúdo como este. Exatamente. E a descrição de cada canal aqui, desse collab, vai estar na descrição, tá? Segue nas redes sociais, TikTok, Instagram, tá? Quem quiser adquirir também o livro do meu amigo Sociedade Universal, vai estar tudo aqui descrito na descrição para você acompanhar na íntegra. Inclusive o canal na Discord, né? Para você entrar, participar, trocar figurinha com a gente e poder aprimorar, ok? Então vamos lá, sem mais delongas. Primeira parte aqui, tá, do vídeo, vai falar da classificação da antropologia gnósticas, separado em três níveis, né? É uma corrente, o que que é gnosticismo? É uma corrente filosófica religiosa lá do século, do princípio primitivo antes dos cristãos. Eu sempre aqui falo que a gente tem que saber separar gnose de gnosticismo também. A gnose nasce dentro de cada um, quando começa a questionar, começa a indagar, ver as coisas de uma percepção mais aprimorada, né? Começa a discordar de muitas coisas. Isso é gnose. Então, o gnosticismo foi um movimento que realmente nasceu, foi perseguido, né? Os cátaros, os essênios, mas os gnósticos, né? A questão gnose vem muito anterior a isso, tá? Então, segundo o gnosticismo, a humanidade seria dividido em três níveis diferentes, né? Em três partes. É a famosa camada de cebola. Dependendo de como a pessoa se relaciona com a matéria, como vive no avatar, na Matrix, no corpo físico, né? Isso vai direcionar o seu estado de consciência e com o espírito também, né? A classificação para onde essa pessoa vai após o desencarne, após morrer, conforme a sua vibração nesse corpo, nesse tempo. Então, essas três classificações é chamado de almas ílicas, né, ou ilícas, psílicas, que é a segunda frase, e a terceira é as pneumáticas. As três fazem parte da antropologia gnóstica. Então, um conjunto realmente de crenças religiosas e filosóficas do primeiro século, do segundo século, né, e até o terceiro, o gnosticismo foi dividido, né, na humanidade em três tipos de setores, três tipos de pessoas. Ou seja, quando eu falo alma, são consciências, são as centelhas, né? E a gente vai entender, será que todo mundo tem centelha, né? Da onde vem a centelha, né? Não foi criado por Deus. A gente sabe quando a gente fala do pleroma, a gente fala do uno, né? Que alguns vão chamar de mônada. Isso tudo vai dar uma direção de entendimento. Então, baseando-se na relação com o mundo material, né, que as pessoas vivem, e com o conhecimento divino, que é chamado de gnose. Segundo ponto, o que são almas ílicas? O termo vem do grego, né, haile, e define as almas perante o materialismo, né? As pessoas que realmente não liga para nada, não busca sua origem, não tem interesse, o que interessa é viver,
né? Essas estão no nível mais baixo da existência espiritual. Poderia até aqui abrir um parênteses para falar dos ateus, né? Por exemplo, não acredita em nada, né? Para ele tá bom, tanto faz. Muitas pessoas frequentam aqui o canal, comenta desse tipo, eu gosto de conhecer, mas eu não acredito em nada. Então a primeira camada de sono é chamado de almas ílicas. Qual que é as características dessas pessoas? Essas pessoas são focadas exclusivamente nos prazeres físicos, materiais, carnais, né? O dia a dia, o cotidiano, as necessidades biológicas e preocupações terrenas, né? Academia, clube, né? O cinema, a boate, sair. Vive o material por completo, né? Em todas as intensidades e níveis e não se preocupa com questão espiritual, certo? Então, para os gnósticos, e essas pessoas que é chamado de ílicos, estão totalmente ligados ao mundo da matéria, que não possui consciência da centelha divina, não sabe que tem um espírito, né, que tem que ser acessionado dentro de cada um. Elas são divididas dentro de si e por isso estariam sujeitos à destruição junto com o mundo físico. Alguma coisa a agregar, Matheus ou Thales? Só para ver se nós entendeu até aqui, no infográfico aqui, ó. Então, existe o despertar da centelha, falou no início. Segundo a tradição gnóstica, a humanidade não é homogênea. O valor de uma alma não é determinado por méritos sociais, mas pela constituição interna e sua relação com a matéria e o espírito. E a palavra gnose, que o Luiz trouxe para nós, que significa o conhecimento direto do divino, não apenas fé. E o dualismo, a separação entre o mundo material, que é a prisão, e o reino de luz, que é o pleroma. Certo, Luizão? Perfeitamente. É isso É aí. exatamente isso. Então, só para ficar um pouquinho mais pincelado, né? O que as pessoas conhecem como céu, a gente na gnose chama de pleroma, que é muito além do céu, né? O céu, na verdade, é a região do demiurgo. Quando a gente aqui, o pessoal que já está acostumado com o conteúdo, sabe que quando a gente fala o Deus criador dos céus e da terra, os anjos de Deus. Então a gente está falando justamente do demiurgo e essas regiões astrais. Então, é só para reforçar que pleroma não tem nada a ver com céu, tá? Então vamos continuar aqui. Qualquer coisa você pode paralisar, Matheus, tá? Segundo ponto, almas psíquicas, que é diferente do primeiro estágio relatado aqui das pessoas que só estão preocupados com os deleites carnais, viver a vida e pouco se importa quando morrer para onde vai, se é que vai, né? Esse segundo estágio aqui, que também veio do termo grego Piche, né, que significa alma ou mente, a definição dessas pessoas é o nível intermediário, ou seja, elas estão entre os pneumáticos e entre as pessoas ílicas, a segunda categoria, né, intermediário. São pessoas que vivem guiadas pelo intelecto, pela moral e pelas emoções, mas ainda não alcançaram a iluminação espiritual plena. Poderia também, além da primeira parte ser encaixado, né, os ateus que não ligam para nada, aqui também se enquadra esse segundo nível de pessoas que têm intelectualidade, têm conhecimento, têm formação acadêmica ou não, têm sabedoria, né? Mas não tem a centelha divina despertada, tá? Algo que tem a ver com o interior. E aqui que é o X da questão. A característica dessas pessoas, né, dos psíquicos, possui livre arbítrio, corrigindo aqui. Eles não são totalmente escravos da matéria, como os ilíquos, né? Dependente da situação do governo, do Estado, enfim, eles sabem se virar no 30. Mas também não tem o conhecimento direto do divino, não tem conexão. Eles seguem leis, religiões, tradições e regras éticas. Então, de acordo com o gnosticismo, essas pessoas que não acreditam em questão de salvação, nem depende, né, das suas escolhas, esforço, ela se volta para o espírito. Elas não se voltam para o espírito, né?
na verdade, são conduzidas pelo próprio ego, né? A própria marionete do ego, certo? Terceiro ponto, que é onde nasce a separação de toda essa questão, o divisor das águas principais aqui do entendimento, né? É falar das almas pneumáticas. Você já ouviu esse termo? Deixa nos comentários se você se identifica em qual nível desse aqui você está localizado nesse exato momento. Você se identifica com o primeiro nível, você se identifica com o segundo nível ou esse terceiro que a gente vai falar agora. Definições de pneumáticos, tá? São as almas realmente ligadas à espiritualidade, né? Tem alguma coisa ligado com a sua essência interior e são considerados os níveis mais altos da humanidade. Características principais dos pneumáticos são aqueles que despertam a sua centelha divina, que tem a percepção que realmente o mundo é a Matrix, é uma ilusão, é pessoa tentando enganar pessoa, né? É o mau intento nos bastidores da indústria alimentícia, da indústria, por exemplo, farmacêutica, né? Que consegue te curar, mas eles não querem te curar por completo, te mantém escravo de remédios. Então, os pneumáticos conseguem ter essa percepção do mundo ilusório, né? Do mundo mentiroso, maquiado, cheio de máscaras, cheio de sombras, né? Então, através da gnose interior, o Cristo esotérico, o Cristo interno, a iluminação, né? A percepção, é o conhecimento direto do que chamam de Deus, né? Que eu chamo pleroma interior. Eles não precisam de leis, de regras externas, pois já vivem em sintomas com o mundo espiritual, conectados. Nem religião, né? Religião já é o termo ligar, conexão, né? Religare. Você nunca foi desligado, então esse é o X da questão. Para os gnósticos, essas pessoas, né, essas consciências, pertencem ao reino divino e estão destinadas a retornar para ele após a morte física. Então, quem realmente desperta a gnose faz uma grande diferença quando desencarna, para poder furar a bolha dos agentes do karma, né? Os senhores do karma, os senhores que projetam a arquitetura da roda de Sansara, do ciclo reencarnatório. É importante isso. Algo a agregar, Matheus? Então você traz para nós 3 tipos de estado de consciência das pessoas, né? Que é almas ílicas, as almas psíquicas e as almas pneumáticas. As ílicas é o nível mais baixo, totalmente focado nos prazeres físicos, né? Biológicos e preocupação terrenas. Para os gnósticos, estas almas pereceriam junto com o mundo físico. São os materialistas, inconscientes, né, dessa centelha. E a segunda seria as psíquicas, que atua no reino da alma, da mente. É um indivíduo que oscila entre a matéria e o espírito, possui o livre-arbítrio e pode ser salvo se escolherem o caminho da virtude e da fé, ou caírem, caírem se escolherem o materialismo, né? E quando aí fala fé aqui, não é fé religiosa, no caso, né? Exatamente. E a terceira, que é almas pneumáticas, que são do reino do espírito, pneuma. São os despertos, que possuem a consciência de que são centelhas divinas presas em um corpo. Não acreditam em Deus, eles conhecem o divino através da gnose, que significa conhecimento direto. Então tem consciência direta dessa fonte de emanação. São seres que são libertos espiritualmente, são despertos e não estão mais sujeitos à roda de Sansara, certo, Luizão? Corretamente. Só para abrir aqui um parênteses, tá? As pessoas, de todas essas que estamos citando aqui falando, não estamos falando de seguir algo, religião, algo de crenças, né? O sistema de crenças. Então, principalmente a terceira, porque a gente tem que saber separar o que é religião do que é espiritualidade. Tem muitas pessoas que nunca se vincularam com questões religiosas e são extremamente espirituais. Espirituais vai refletir até nas suas atitudes, nas suas obras, ter empatia, ajudar o próximo, né? Ter felicidade, né? Ser amigável, ser de presença. Tudo isso são conteúdos que agregam uma
espécie de espiritualidade nos pneumáticos. Então é importante saber disso. Não tem nada a ver com questão de movimento religioso que a gente está falando aqui, correto? Então vamos seguir. A antropologia gnóstica, continuando esse assunto interessante, tá, pessoal? Para aprofundar mais ainda nisso aqui, precisamos entender o conceito de gnosticismo, que era um movimento muito rico e completo no início da era cristã, bem antes do que chamam cristãos, né? Já existia os gnósticos, mas anterior aos gnósticos, já falei aqui, a gente vai fazer um vídeo mais para frente, que a questão gnose já vem lá dos primórdios, lá dos primeiros, lá atrás, perto do povo da Mesopotâmia, né? Povo antigo. Então eles viram e viam um mundo de uma forma bem diferente que conhecemos hoje. A visão que eles tinham de mundo, né, era bem diferencial. O mundo, segundo os gnósticos, para entender as almas, primeiro você precisa entender a visão do mundo deles, a interpretação deles. O dualismo, por exemplo, eles acreditavam que o mundo se divide em três partes, né? A matéria, que é má, que é pesada, que é passageira, e o espírito, que é bom, leve e eterno. Tanto é que tem filmes antigos, quando você pega a questão da Igreja Católica, os padres, né, antigamente eles se flagelavam, eles se cortavam, né? Lembra quando o profeta Elias, na Bíblia, ele desafia os profetas de Baal e os profetas se lancetam, né, se cortam, se flagelam? Por quê? Porque eles têm a interpretação que o mundo, né, o avatar, a carne é maligna. E a Bíblia vai ter esses versículos ocultados ali de uma forma, quando a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. A carne é o seu lado demiúrgico e o seu espírito, o seu lado Sofia, né? Então é interessante esse dualismo aí. E o criador, né, do mundo, da matéria, o criador dos céus, da terra, o criador das crenças, ou até da religião, ou até da Bíblia, né, diretamente do cristianismo tradicional, os gnósticos acreditavam que esse tipo de criador do mundo físico, né, o criador que criou a roda de Sansara, o mundo, a vida, era uma divindade inferior ou ignorante. É o Deus que é chamado de Deus verdadeiro, né? Ele estava muito além da matéria. O Uno é muito mais além do que esse Deus criador do mundo físico, que inclusive, se você pega os livros apócrifos, justamente a frase que o demiurgo se pronuncia a Moisés como Jeová ou Javé, ele diz: eu sou um único Deus e não há outro fora de mim. Essa frase é justamente desse ser ignorante que criou o mundo ilusório. Então a centelha divina, o que que é? Na verdade, a consciência, o espírito, né? O fractal antes de se tornar alma. E o objetivo da vida era libertar uma centelha. A consciência crística veio para isso, né? Da luz do mundo espiritual que ficou presa dentro dos nossos corpos físicos e retornar à fonte original. Então a centelha, na verdade, eu costumo dizer que ela é uma gota longe do oceano. Ou seja, para você entender essa metáfora, você é o próprio Deus em partícula longe do pleroma, que foi desfragmentado em parte. As pessoas são fragmentos do próprio divino, entendeu? Isso é centelha divina, que está aclopado dentro do seu ser. É quando a gente fala para olhar para dentro, é para justamente despertar esse Deus interno que está dentro de você. E isso não é falácia, porque o arquétipo do próprio Cristo, que você chama de Jesus dentro da Bíblia, dizia: vós sois deuses. Então, olha só que interessante. Vós sois deuses. Você é Deus em partícula, no esquecimento, no sono, na Matrix. Correto? A antropologia gnóstica continua dizendo assim: o mergulho profundo dos três tipos de almas, tá? Os ilíquos, que é os terrenos, para você entender mais, é os materialistas. Eles não são apenas pessoas que gostam de coisas materiais. Para os gnósticos, o zilíquo é alguém que não tem centelha divina, ou que ele ou ela estão apagados, estão mais do que dormindo, né? Desperta tu que dormes entre os mortos. Lembra dessa frase dentro da Bíblia? Deixa os mortos carregar os mortos e me segue. Mortos porque não tem a centelha acesa, viva, renovada, certo?
ou realmente nem tem parte do divino dentro dele. Ou seja, pessoas que eu acredito que faz atrocidade, que não tem instinto de frieza, de crueldade, eu acredito que encaixa esse tipo de pessoa, que não tem uma centelha. Porque a partir do momento que uma pessoa tem centelha, ela tem atributos e adjetivo do que você chama a Deus. Ela tem empatia, ela tem arrependimento, entendeu? Então, essas não podem ser despertadas, essas pessoas frias, né? E o destino delas? Como elas são feitas? Apenas de matéria e alma interior. Inferior, aliás. Desculpa, tá, pessoal? Tô lendo aqui. Quando o corpo morre, eles simplesmente deixam de existir. Eles não têm nada de eterno dentro de si. São vazias. O exemplo, alguém que vive apenas para comer, dormir, trabalhar e acumular bens, sem O nunca modo questionar automático, né? sentido nenhum. Exatamente, pode falar, Thales. É o modo automático, né? Como percebemos. Porque, tipo, quando você acorda, sem pensar qual é o sentido da vida, aí você vai estar sendo uma pessoa automática que só vai estar vivendo de acordo com os seus desejos inferiores. E isso não é verdadeiro, né? Então é basicamente isso que é os ílicos, né? Hoje é muito presente na sociedade. Pode continuar aí, Luizão. Eu acredito que a grande maioria tá nesse primeiro ciclo aqui de ílicos, né? Ou seja, você já, por certo, deve ter ouvido algum colega conhecido dizer: ah, mano, eu não acredito em nada disso aí, tá? Desacreditar dos religiosos, da religião, das crenças, é um vínculo mais profundo de abismo, vamos dizer. Mas aqui a gente não está falando em questão de programação demiúrgica, de crença. Estamos falando de pessoas que, eu quero viver a vida e, para mim, morreu, acabou. Então, é um nível de pessoa que não tem centelha. Ficou claro, pessoal? Segundo ponto é os intermediários, né? Que é o que fica no meio dessa transição. Olha só que como que isso vincula ao livro de Apocalipse, no versículo que fala ou seja frio ou seja quente. Porque se for morno, vomitar-te-ei da minha boca. Não tem um versículo que fala isso, pessoal? Ou seja, morno se encaixa justamente aos psíquicos, é os intermediários, ficando em cima do muro, né? Não sabe se esquenta, se desperta, se acredita, se busca, se pesquisa, ou se realmente não quer saber de nada, vou ficar com a minha religião, com a minha crença, dormindo realmente. São aqueles que realmente, nesse movimento de transição, né, de sair da crença, da velha programação religiosa, acaba se perdendo e, eu não vou acreditar em mais nada. Então, acaba se tornando psíquicos. Aqui entra a grande maioria das pessoas religiosas da época. Eles têm uma alma, psique, mas ainda não é o espírito, pneuma, né, do pleno. A Bíblia, a batalha interna, que é na verdade o psico, está sempre dividido. Ele sente o chamado do espírito, né? Ele sente que tem que mudar, o seu corpo tem reações vibratórias, mas ainda está muito preso às camadas de regras religiosas, às leis, os dogmas, as doutrinas, né? Tem pessoa que saiu, ainda continua falando de Deus, falando de fazer oração, cantando hinos, ou seja, ficou com resíduos das velhas crenças, né? E a salvação por esforço é diferente dos outros dois. O destino do psíquico não é garantido se ele se dedicar à fé e às boas obras. Porém, para alcançar um estado de paz, ou que os budistas vão chamar de nirvana, estado nirvana, né? É o estado da consciência crística realmente. Mas dificilmente essa libertação total chega sem a questão da gnose, sem a questão do despertar, tá, pessoal? Terceiro ponto, os pneumáticos, os iluminados, os transcendentes, os ascensionados, os que realmente, né, não segue a religião, mas tem uma busca interior dentro dele. Ele acha que realmente, né, tem que ter algum sentido na questão espiritual, na vida. Então, para os gnósticos, essas categorias dessa pessoa, eles eram os eleitos. Lembra quando a Bíblia vai falar dos 144 mil escolhidos, iluminados? É um código aí que a Bíblia está dando.
eles não são necessariamente os melhores, né? Os prepotentes, como muitos falam, arrogante, acordou, o cara ficou arrogante. Não, nem por esforço próprio, nem por merecimento, mas porque carregam uma consciência espiritual desperta dentro deles. Então a gnose, né? Para esses, eles não acreditam em Deus. Eles não conhecem o divino através de uma experiência interna direta. Isso é o que significa gnose, né? A gnose, no caso, é a pessoa que busca não um Deus externo, não um Salvador, um Messias criado por crenças, independente da vertente. Cada doutrina tem o seu Messias. Essa pessoa acredita que ela tem o Salvador dentro dela, que nem Salvador é, né, pessoal? Essa questão de Salvador, salvação, já é conceitos copiados do zoroatrismo. Então, ela acredita que ela tem um estado de consciência aprimorada que em muitos estão adormecidos temporariamente, tá? E a liberdade? Eles se sentem como estrangeiros, não encaixa no mundo, né? Acha que o mundo não tem lugar para você. Você já teve essa sensação? Ai, não consigo me associar a certas questões, eu sou antissocial a certos tipos de lugares, né, de comportamento, de pessoas, de vínculo. Por quê? Se sente estranho. A sua vibração vibra em outra frequência. Então, essas pessoas sabem que o corpo é apenas uma prisão temporária e que a sua verdadeira casa é o reino de luz. Correto, Matheus? Correto. É o que eles chamam na alquimia de conjunction, a união dos opostos. Exatamente. E se você quiser adquirir, tá, pessoal, tudo isso que a gente está falando, a questão de como que eu devo despertar, como, por onde iniciar, que caminho eu devo fazer, como fazer, aonde eu busco essas fontes, a gente tem um grupo no Discord, tá, para trocar figurinhas, para a gente Sim. comunicar e também posso indicar também, aproveitar essa deixa aqui, para indicar o livro do meu colega Sociedade Universal da Pedra Filosofal. Quer falar um pouquinho do livro, ô Matheus? Sim, pessoal, o que que acontece? A gente tem os concílios que moldou a nossa Bíblia, inclusive o Luizão fala muito para nós sobre, né, como é que a Bíblia foi modelada ao longo aí do tempo, e a gente investiga sobre os livros apócrifos, né, que a gente chama dos livros gnósticos, dos essênios, e lá ensina muito sobre essa questão interna, essa tecnologia, digamos assim, de autoconhecimento que faz o ser humano chegar a essa verdade mais essencial. E, inclusive, a gente traz isso nesse livro. Então, se você quer entender mais como funciona essa dinâmica do estado crístico interno, vou deixar na descrição para você baixar gratuitamente e ter acesso ao livro, tá certo? E tem chaves ali ocultas, chaves ali que esconderam da gente, mas que também traz uma revelação muito profunda em relação à nossa essência. E aproveita que tá de graça, hein, pessoal? Perfeito, tá vendo? Ó? Nosso objetivo não é ganhar dinheiro, não é ser coach de internet, vender, né? Mas se você quiser algo que possa agregar na expansão da consciência, tá aí algo que pode auxiliar, certo, pessoal? Então vamos continuar aqui. Tem muito aqui, a gente vai tentar resumir para não estender muita live, tá, pessoal? Porque isso era importante na época, né, nos gnósticos. Essa divisão era uma forma de explicar porque algumas pessoas entendiam as verdades espirituais imediatamente, enquanto outras a rejeitavam ou precisavam de regras rígidas para se comportar. Na prática, isso gerou muitos conflitos com a igreja primitiva, né, que já existia ali na nascente do cristianismo e que defendia que todos os seres humanos eram iguais perante Deus e podiam ser salvos pela fé, sem precisar de um conhecimento secreto. Então, quando a gente vai falar aqui, eu posso dizer que eu era ignorante quando falava alquimia é coisa do gabiroto, né, pessoal? A gente tem mania de julgar porque a gente foi treinado para condenar tipos de conhecimento. A gente comprou essa mercadoria de Roma para aquilo ali é bruxaria, então é do diabo. Alquimia é coisa que não presta. Cabala é coisa que não presta. Gnosticismo. Eu acredito que muitos que assistem ainda têm
essa bagagem toda, esse peso todo que a gente precisa quebrar, precisa confrontar, precisa desconstruir isso que a igreja, o cristianismo em si, implantou como algo que é para a gente não reconhecer como algo libertador. Se conhecimento é poder, você diz a frase, conhecimento é poder. Por que limitaram tanto o conhecimento? É uma questão para você raciocinar. Então, quando o Mateus traz a questão alquímica, não é aquela história, só aquela história de pegar, né, que você conhece, Isso, tradicional, verdade. de transformar o ouro, né, algo em ouro, o chumbo em ouro. Mas se trata de modificação interna, correto, Matheus? É isso, é a química da alma, né? Então, o que que é alquimia? É a mãe da química. Hoje a gente tem na ciência o que a gente chama de química, mas é, a química primitiva era a alquimia, que eles precisavam transformar o chumbo em ouro, que não tem nada a ver com matéria. Era fazer esse processo de evolução espiritual, né? Onde a alma chega nesse estado de união com a fonte, com a fonte criadora, com a fonte primordial. Então, isso era encontrar o ouro, no caso, né? A evolução da alma humana. E a alquimia é basicamente essa forma de explicar sobre a evolução da alma, né? É a química da alma. Exatamente. Então a gente tem que aprender não só nos conhecimentos fora da Bíblia, como a própria Bíblia a reinterpretar, certo, pessoal? Os códigos, a tipologia, a simbologia daquilo através dos símbolos. E o que a gente foi ensinado é interpretar só segundo a ótica da Igreja Católica, né? Não, isso aqui é a forma de interpretar. Até a própria Bíblia, se você utilizar ela na forma arquétipica, você consegue discernir muita coisa ali válida, né? É a questão de transformação interna, certo, pessoal? Então vamos continuar. O que significa subir de nível na visão gnóstica? Lembra o filme O Poço, que tem os níveis, né? Eu não gosto Muito muito bom, daquele hein? filme particularmente, mas a pessoa come, né? E ali, conforme cada um é, toma uma posição de gula, e aí fica todo mundo preso coletivamente naquele mesmo ciclo. Só vai mudar de estágio, todo mundo sair daquela situação quando um colabora com o outro. Então, tem até tipologia no próprio filme, né? O Poço. A questão aqui dessas modificações aí, conforme a gente vai mudando o nosso campo, a gente vai tendo o amor universal, né? Quando alguém desperta realmente a consciência, o que você chama de amor de Deus pelo mundo, né? Vai se condicionar ao seu espírito e você vai ter mais, vamos dizer, mais refinado o amor pelos os animais, pela natureza em si, ou, sabe? A questão muda totalmente. Famoso E na amor antropologia, fraterno, né? pode falar. Famoso amor fraterno que eles falam. O amor fraternal que não faz acepção de pessoas, né? É isso mesmo. Exato. Na antropologia gnóstica, subir de nível significa não é só estado físico, é uma mudança de consciência, é mudar a chave, certo? Para a mudança para o ilíco, a consciência é presa apenas ao mundo material. Ou seja, o ílico basicamente é isso. É o materialista que só pensa trabalhar, curtir a vida, dormir e para ele tá bom, boa. O segundo estágio é o psíquico, que já falamos, começa a questionar, é o começo, né? A questionar a realidade e começa a buscar o sentido, tá na transição para acender a sua centelha. E o pneumático é o que já está acessionado, que reconhece a origem da consciência no pleroma, que era fractal, certo? Então, subir de nível é sair realmente da identificação total com o sistema demiúrgico, o sistema material, da matéria, da vida, e recuperar a percepção da própria essência, do seu próprio eu sou. Lembra da frase? Eu sou? Só que não o eu sou conforme a Bíblia deturpou. É você reconhecer que é o observador atrás desse grande game, desse videogame criado pelo demiurgo. O que É seria a Matrix? Quer falar, Thales? por isso que Cristo dizia, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. É o Exato, mantra. Eu sou o mantra, né? perfeitamente. Exatamente. O que seria a Matrix nesse contexto, então? Na linguagem gnóstica, a Matrix representa
condicionamento social, crenças impostas, medo de distração constante, identidade baseada em apenas em acordo, status e consumo, ou seja, é um sistema de distração da consciência. Quanto mais uma pessoa está vivendo um mundo de entretenimento, não que você não tem seu direito de curtir a vida, né, de ser feliz, de assistir um meme, de, sei lá, de ir num stand-up, você tem direito. Só que não tomar isso como prioridade total, saber que você tem uma centelha dentro de você. Então, a pessoa que se distrai totalmente e nem se preocupa com questão espiritual, espiritualidade, essa pessoa está realmente no primeiro nível da camada. A função dele é manter a mente ocupada, impedir o despertar interior. O Cristo quer ressuscitar dentro de você. Ressuscitar não é conforme a Bíblia fala, tocou a trombeta e saiu do sepulcro, não. O arrebatamento, já falei disso em diversos vídeos, arrebatamento, a ressurreição dos mortos, desperta tu que dorme, é justamente despertar a sua percepção que o mundo é enganoso, entendeu? Primeiro passo para questionamento profundo, vamos lá. O despertar começa com a pergunta sincera, certo? Exemplos de perguntas que podem ser indicados aqui na questão da gnose. Será que eu tenho gnose? Será que eu despertei a gnose? Será que eu estou no caminho certo? Analisa comigo essas questões. Você já fez essa pergunta? Quem eu sou além do corpo e da personalidade? Olha no espelho, faz um teste hoje. Vai diante do espelho, olha no fundo das suas retinas e faça essa pergunta. Veja se você consegue ter um comportamento diferente. Quem eu sou, além dessa matéria, além do RG? Tem algo dentro de mim? A segunda pergunta: por que a sociedade funciona baseada em medo e competição? As pessoas se julgam melhores que a outra devido à matéria, Muito material. verdade isso. E quando morre não leva a nada, né? Você vai no cemitério, você não sabe quem é branco, quem é preto, quem é Até o gordo, quem é corpo magro. devolve. Exato. E aí você tira de uma sepultura, você vai ver todos os esqueletos exatamente igual. Você não sabe, né? Se a pessoa foi rica, pobre. Então é exatamente, é só a carcaça que engana a diferença espiritual que tem dentro de cada um, né? Terceiro ponto: o que em mim observa os meus pensamentos? Lembrando que pensamento é uma coisa, consciência é outra. Aí é onde que você treinando exercícios de Boa. respiração, meditação, reflexão, você consegue ir aos poucos achando essa verdadeira essência, a sua verdadeira personalidade, que foi adormecida justamente pelo protagonista chamado Carne, né? O filme Avatar, né, o Matheus? O filme Avatar é muito interessante que o cara entra dentro de um equipamento, de uma máquina, e num outro mundo, numa outra dimensão, ele é um paralítico, né? Dentro de um mundo, e no outro ele consegue um corpo totalmente diferente. Então tem até a simbologia disso, né? Inclusive, eu falo pro pessoal, assistem esse tipo de filme, né? Vai fazer um vídeo só falando de filmes bons pra vocês assistirem, viu? Então deixa o like aí no Interessante. vídeo. Exatamente, é interessante, tá? Você saber diferenciar o observador de quem está dentro do jogo, tá? Quarto ponto, segundo passo para auto-observação. A auto-observação é a prática central. Significa observar as emoções, reações, tá? Automáticas, os desejos e os padrões mentais, ou seja, sem justificar e sem condenar. Isso cria consciência sobre os mecanismos internos, é entender toda a mecânica do jogo, tá? Quando sou eu, interior, e quando sou eu, matéria, o eu ego. Tem uma diferença aí, tá? Então a gente consegue discernir isso, e quando você discerne tanto isso, você descobre que você é um Deus adormecido na carne. Se você despertar esse eu superior, aí você vai ter domínio sobre a matéria, você vai cocriar a realidade, você vai mudar o seu campo, tá? Que o mundo bombardeia você de frequências malignas para você não despertar, seja em música, filme, novela, etc. Então, você sempre ficar cantando que você é um bosta, perdão da expressão, você vai Verdade. viver nesse ciclo e nunca vai despertar o seu eu superior, né? Ou sofrência, né? Exatamente. Quinto ponto,
o terceiro passo da dissolução do ego mecânico. No gnosticismo, por exemplo, o ego é visto como um conjunto de padrões automático. É praticamente você dentro de um computador cheio de programas, né? É um robô, um androide. E quais são esses exemplos? O orgulho, que é do ego, é principal do ego, é o orgulho, né? Eu tenho, eu posso, eu sou melhor que fulano. O ego, eu não aceito esse tipo de ensinamento. O ego não deixa você despertar. A inveja, tá? A inveja também é embutida em muitas, né? A pessoa vê você falar algo, vê você ter a liberdade que tem e queria ter a mesma condição sua, mas prefere te condenar. Então tem inveja indiretamente do seu Verdade. modo de pensar, da liberdade que você tem, né? É uma das doenças, né? O medo, que é principal, é medo de ser julgado, medo de ser condenado, medo do que as pessoas vão pensar de você, medo da condenação do inferno, medo de, será que eu estou blasfemando de Deus? Estou apostatando? Então, olha quanto programação aqui que muita gente vai se identificar. Realmente eu estou no subterrâneo das programações demiúrgicas. Então, a necessidade de aprovação eu preciso fazer. Fulano não comentou meu vídeo. Fulano não viu o que eu fiz lá. Eu pintei a casa. Eu arrumei. Eu fiz isso. Precisa da aprovação. Essa pessoa que precisa de aprovação, imediatamente ela se torna, indiretamente, aliás, um mendigo da aprovação ou reprovação dos outros. Você não precisa provar para ninguém, certo? Impulsos compulsivos. Quando uma pessoa observa e compreende esses padrões, eles perdem realmente a força. Isso libera a energia da consciência. Certo, pessoal? Sexto ponto aqui, vamos quase aqui, eu acho que chegar ao final, tá, pessoal? Quarto passo, recuperação da atenção. A Matrix, por exemplo, ela se mantém através da distração constante. Te manter no mundo de entretenimento, da novidade, né? Hoje você compra um celular caríssimo, amanhã seu celular saiu da loja e não vale mais nada. Então, você é movido, né, à escravização mental e religiosa, a adquirir mais e mais e mais, e quando você tem, já é passado, né? Porque amanhã já vai ter algo que superou o que hoje você conquistou. Então, veja o quanto é artificial a Matrix. Recuperar a atenção significa diminuir estímulos inúteis, reduzir a dependência de validação externa e cultivar silêncio mental. Olha só o que um despertado ele faz. Ele já não precisa de aprovação, ele pouco liga se o pessoal vai condenar, vai dar opinião. Então não adianta as pessoas virem no comentário descarregar suas opiniões alheias se a gente já tem um aspecto, sabe, já formado, né? Então não tem muita questão de aprovação ou reprovação, não liga muito, a pessoa já torna blindada e cultiva silêncio mental. A pessoa pensa mais, fala pouco, né? Observa mais, busca mais interno do que ficar muito no campo das discussões. A intenção é considerada a moeda da consciência, onde a atenção vai e a energia vai, certo? O que significa acender a centelha? Já me perguntaram isso nos comentários. Na linguagem gnóstica, a centelha é o núcleo de consciência que pertence ao pleroma. É algo que está dentro de você. É a partícula que eu falei do todo, certo? Ela não precisa ser criada. Ela não precisa. Você já viu aqui para a gente fazer um paralelo? Deus orar para Deus? Existe isso. Quando você descobre que é partícula dele, uma gota longe do oceano, então você não precisa mais praticar essa programação de oração, de velha crença limitante. Por quê? Agora você precisa de conexão, de meditação, de aprimorar isso. Não orar. Orar já veio até do termo de clamar, reclamar, repetir a aclamação, que é algo ruim, né? Então, na verdade, ela não precisa ser criada, ela já existe. O processo é remover o que encobre a ignorância, o medo, a identificação com o ego e o condicionamento social. Quando isso diminui, a consciência se torna mais lúcida,
Algo a falar, ô, meus colegas, meus coleguios? Não, é isso aí. Então, tá muito bom, inclusive, viu? Essa live aqui. Exato. Interessante. Pode Então vamos lá. continuar aí. Sintomas do despertar. Vamos ver agora, você preste atenção se realmente você está passando essa fase aqui, tá? Alguns sinais comuns relatados na tradição gnóstica. A sensação de queda, de que a realidade social é artificial. Você já tem a percepção, né, do engano da política, da religião, que é um querendo engolir o outro. Então você já tem esse primeiro ponto. O questionamento profundo sobre o propósito, principalmente da vida, da existência. Alguns sofrem até crise existencial, né? Qual maior percepção dos próprios pensamentos, certo, pessoal? Redução de reações automáticas. Então, a pessoa que está nesse processo, ela vai pensar antes de agir, ela vai reprogramar os seus atos, vai buscar por silêncio e introspeção. Não são fenômenos místicos externos, são mudança na percepção interna. Então, quem está nesse processo realmente vai mudar a alimentação, vai mudar os sonhos, vai mudar a percepção. Já falei do tum no ouvido, né? Zumbido no ouvido. Vai mudar as músicas, os lugares que frequenta. Então, tudo isso já é uma transformação, né? A centelha já está ascensionando, já está despertando. E o que, que é transmutação na linguagem gnóstica? Transmutação significa transformação da energia psíquica, o que eu chamo de prana. Prana, árvores têm, animais têm. Por isso que você entende, desculpa o barulho aqui na hora da gravação. Por isso que você entende que pessoas fazem a questão de trabalhos energéticos, né? Oferece oferendas às entidades. Porque o que tem naquilo ali? Tem energia, tem prana. Você entende que a natureza tem prana, os animais, em tudo, né, pessoal? A gente também tem prana. Então, na prática, isso envolve canalizar impulsos instintivos para a consciência, transformar a reação em compreensão e transformar desejo em lucidez. É um processo de refinamento da energia interior. Lembra o exemplo que eu dei da árvore? Que alguém te joga, faz algo ruim para você, você vai lá e não devolve na mesma proporção, na mesma moeda. Biblicamente é o que você sempre praticou, né? Na questão do arquétipo do Messias, né? Se te fazer o mal, oferece outra face. Isso é transmutar, não ter a mesma reação, né? Com ferro será ferido. É o contrário. A pessoa tá te desejando mal, você transmuta isso, né? Você vive em paz com aquela situação. Certo, Matheus? Isso. É a famosa reação, né? Pessoas vivem agindo com base na reação. Sendo reativa ao mundo externo. Quando ele falava, meu reino não é deste mundo, né? Então, que mundo é esse? É o mundo externo, das formas. E as pessoas ficam o tempo todo reagindo ao mundo das formas. A ação verdadeira, ela nasce no interior de cada ser, né? E se manifesta externamente. Mas é isso aí. Perfeito, perfeito. 10º ponto aqui, quase no final, tá, pessoal? A ascensão no contexto gnóstico. O que, que é ascensão? Não é subir fisicamente de nível, de status, né, de honra. Significa a consciência deixar de ser ou se identificar totalmente com o mundo material. Mas lembrando que não é também, eu já me despertei e agora eu não vou trabalhar, agora eu não vou fazer mais nada, vou só meditar. Tem gente que acaba criando o próprio inferno, né? Fisicamente, porque confunde as coisas. Você ainda tá dentro do avatar, a sua centelha tá aqui. Então, vamos colocar as coisas no lugar e saber, né? Como driblar a situação. É você não deixar o que o mundo faz com má intentos infectar e mudar a sua consciência ou a sua essência interior. Isso é despertar, isso é a gnose, entendeu, pessoal? Não deixar o que é externo te programar como as pessoas que são os zumbis, verdadeiros The Walking Dead, né?
briga por causa de política, briga por causa de time de futebol, briga porque, né, tanta coisa, por causa. É, complicado, acho que vocês entenderam, né? Então a pessoa vive normalmente, mas percebe os condicionamentos, percebe a programação e não reage automaticamente. Mantém a consciência mais desperta, mais perceptível. Por que despertar é importante, então? Já que todo mundo passa o processo negredo, noite sombria, noite escura, tem vários nomes, né? Catarse, todo mundo se afasta, acha que você tá maluco, batendo parafuso. Metanoia, né? Segundo a visão gnóstica, a metanoia é uma consciência adormecida que vive no mecânico, né? Mecanicamente, seguindo os padrões demiúrgicos, a programação. Uma consciência desperta vive com percepção, né? Ela filtra as coisas. A diferença é a vida automática versus a vida consciente, certo, pessoal? O processo gnóstico, então, da antropologia, né? Simplificado aqui de uma forma para terminar. Você deve questionar a realidade, você deve observar a si mesmo constantemente, os seus pensamentos, filtrar, certo? Quando é a informação da mônada, ou quando é realmente o avatar, né? O ego falando. Identificar padrões do ego, terceiro ponto aqui, compreender e dissolver esses padrões e recuperar a atenção e lucidez, manifestar a consciência do pleroma. Esse processo é chamado de gnose, conhecimento direto da fonte primordial, pela experiência interior. A verdadeira alquimia, a verdadeira gnose não é religião, não é um movimento da época, tá, pessoal? Não confunde as coisas. E aqui termina esse slide aqui, tá, pessoal? Alguma coisa a acrescentar, Matheus? Alguma coisa a acrescentar, Thales, na sequência? Tá com vocês a palavra. Bom, então só para confirmar essa última parte, né? Sobre o impacto e conflitos, conflito com a igreja. Então existe a elite espiritual versus igualdade. A antropologia gnóstica gerou conflitos profundos com a igreja primitiva, enquanto os cristãos ortodoxos pregavam que todos eram iguais e salvos pela fé comum. Os gnósticos sugeriam uma hierarquia baseada no despertar interno. Para a igreja, isso era visto como uma soberba espiritual e perigosa, já que ameaçava o status quo, né? Então a gente também tem a visão do estrangeiro, que é aquele sentimento de exílio. Isso aqui passa como uma experiência na vida de um gnóstico, de um desperto, né? Pneumáticos sentiam-se como estrangeiros nesse mundo. Acreditavam que o corpo físico era uma prisão temporária e que sua verdadeira pátria era um reino de luz. Esse desapego radical da matéria é o núcleo da ética gnóstica. E o destino final, a dissolução ou a ascensão. Ao final da existência, o destino era selado. Os ílicos eram absorvidos pela destruição da matéria. Os psíquicos aguardavam um julgamento baseado em suas escolhas. E os pneumáticos retornavam triunfantes para o pleroma, a plenitude divina, de onde originalmente emanaram. Então, essa é o resuminho final aí do que você trouxe aí para nós. Bom, no mais, o que eu tenho a dizer sobre tudo isso, para finalizar aqui minha parte, né? Busquem o conhecimento, que significa gnose, né? Conhecimento direto. Existe uma diferença entre você acreditar que Deus existe e você saber que Deus existe. Existe uma tem experiência, tem vivência, a outra só tem forma vazia. A mesma coisa que alguém chegar em você e perguntar assim pra você, ó, você acredita em Deus? Aí a pessoa vai falar, acredito em Deus. Por quê? Porque chegou a mãe nela, nessa pessoa, e falou, olha, existe um Deus que criou tudo. Então, assim, existe uma diferença entre você acreditar na ideia que alguém te passou e você saber aquela experiência, você realmente provar e atestar aquela experiência. Então, existe essa diferença entre o ideal e o real. Entender essa diferença é muito importante. E, no mais, falar que a live aqui foi maravilhosa. São conhecimentos aí que
que é muito difícil se encontrar na internet. E só isso mesmo que eu tenho a dizer. E Perfeito. tipo assim, é aquele negócio, né? Deus, ele não está limitado a um lugar ou a um local em si. Ele está em todo local e todo lugar, porque ele é tudo e tudo ao mesmo tempo. Ele está dentro de nós, é o que reside, como a centelha divina dentro de nós, e dessa mesma coisa que está dentro de nós, também está nas coisas de fora também, porque é como Jesus dizia, né? O reino dos céus está dentro de vós e ao redor de vós. Então, o que a gente viemos aqui para fazer nessa terra, nesse mundo de fato, é experimentar essa grande consciência e perceber que Deus está nas coisas mais simples, que Ele está no mais pequeno, porque as pequenas coisas, rapaziada, é o fundamento para as coisas grandes. Então, Deus está em tudo, exatamente em tudo. Isso só fica mais desperto ainda quando você para de alojar sua atenção só para o lado exterior da vida e começa a olhar para dentro. E de dentro para fora você percebe a vida como ela realmente é, factualmente. E é isso. Bom, Perfeitamente, pessoal. Então eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham absorvido, né? Se teve alguma dificuldade para entender alguma coisa, assiste novamente, tá? E não esquece de seguir todos os canais que estarão aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Tanto as redes sociais como o TikTok, Instagram, Facebook, né, o Discord. E nos vemos nos próximos vídeos. Valeu a todos vocês. É Fui. nóis.